Doutor Beretta, você acha que os cidadãos de bens devidamente preparados, instruídos, que exerçam profissão que tem um certo risco à sua integridade física, voltará a ter um porte de arma nesse país? Voltará. Nós tivemos, na verdade, na semana passada, com a intervenção do nosso deputado federal, que é parceiro do ProArmas, Coronel Tadeu. Esteve aqui comigo. Ele é nosso braço direito aqui nas questões legislativas do ProArmas de São Paulo, do nosso movimento aqui em São Paulo. E ele conseguiu uma reunião com o delegado-geral da Polícia Federal, Dr. Márcio, e a gente teve reunido com absolutamente toda a cúpula da Polícia Federal, com a presença do Dr. Marcos Polon, que é nosso presidente nacional. Eu estava presente nessa reunião para tratar exatamente do porte de arma para o atirador esportivo e do porte de arma para o cidadão de bem. Existem algumas interpretações que foram apontadas, que são equivocadas, com relação ao que se diz ser atividade de risco. Então, na verdade, a lei 10.826, que a gente chama de Lei de Controle de Armas, porque esse Estatuto do Desarmamento é um nome que foi criado pela esquerda para se criar algo que não existe essa denominação Estatuto do Desarmamento em lugar nenhum. Então, o nome correto é a gente chamar ela de Lei de Controle de Armas, porque o viés não é desarmar, nunca foi. O referendo de 2005, o brasileiro se manifestou pelo direito de ter acesso a armas. Esse referendo não foi cumprido até hoje, infelizmente, né? Então, o Estatuto do Desarmamento, ele traz para o atirador esportivo a previsão do porte de arma no artigo 6º, inciso 9º, e para o porte de arma do cidadão comum, ou para o porte de arma geral, ele traz a previsão no artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1º. E esse artigo 10º traz dois conceitos. O primeiro é, você tem direito ao porte de arma em duas situações. Ou você está em risco com ameaça à sua integridade física, que é a primeira situação, e a segunda situação é por exercício de atividade de risco. Só que esse termo, exercício de atividade de risco, é o que a gente chama de termo aberto. Se a gente falasse em legislação penal, a gente estaria falando de norma penal em branco. E o que é isso? É uma norma que precisa de regulamentação. Por quê? Porque a atividade de risco é uma coisa que cada um vai interpretar. O que é risco? Né? Se a gente falar, por exemplo, de um eletricista corre risco de um choque elétrico. Se a gente falar de alguém que trabalha em altura, por exemplo, em torres de transmissão, alguém que tem um trabalho em altura, atividade de risco. Mas é risco para porte de arma? Não. O que seria atividade de risco para o porte de arma? Seriam aquelas pessoas politicamente expostas, seriam aquelas pessoas que trabalham com pagamentos em espécie, seriam os próprios atiradores esportivos que transitam com armas e munições para a prática do seu esporte, porque é um equipamento muito visado pela criminalidade. Só que, como eu disse, a lei ela é aberta, porque ela fala atividade de risco. Pois bem, nós tivemos, ainda no auge dos governos de esquerda, em 2005, né, no governo eu não vou falar o nome daquela pessoa lá de 9 dedos, que assaltou o nosso país, né? Me dá até um pouco de asco de falar, mas não vou nem citar o nome dessa pessoa, que não merece, esse nome não merece nem sair da minha boca. Mas vamos lá. No auge desse governo de esquerda, a Polícia Federal lançou uma instrução normativa que era a 23, que dizia exatamente o que era atividade de risco. Então ela trazia algumas categorias, por exemplo, donos de empresas de segurança privada, o responsável pelo caixa do banco, eram atividades de risco para fins de porte de arma. Então a vida do delegado de polícia, desarmamentista, que queria negar o porte de arma, ficava difícil. Ou seja, a lei trata do geral e os regulamentos ou os decretos vão especificar
o que é atividade de risco. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para os senhores. A lei de drogas fala que, por exemplo, é proibido portar, ter consigo, vender, expor à venda, uma série de verbos, né? E ela fala substância entorpecente. E o que é substância entorpecente? É um conceito aberto. Quem traz o que é substância entorpecente? Uma portaria da Anvisa, que diz, por exemplo, que cannabis é substância entorpecente, LSD é substância entorpecente, ou seja, a lei traz o geral e a norma ou regulamento ou decreto especifica o que a lei deixou aberto. Isso é importante por quê? Porque a lei é uma coisa mais rígida e os decretos ou as normas são mais flexíveis. No caso de drogas, por exemplo, a tecnologia dos traficantes muda, ele inventa uma droga nova, não está na norma, não é crime. Quando a gente fala de atividade de risco, como eu disse, já foi regulamentado pela Polícia Federal na Instrução Normativa 23, mas as instruções normativas que a sucederam, 131, 174 e agora 201, nenhuma diz o que é atividade de risco. Nosso presidente regulamentou o que seria essa atividade de risco, mas o Congresso Nacional suprimiu essa interpretação, né? O Congresso Nacional fizeram um projeto de decreto legislativo suspendendo os decretos do presidente Bolsonaro. Era algo que ele poderia fazer? Era algo que poderia ser feito, inclusive, como eu disse, por instrução normativa da Polícia Federal. Mas agora, o que aconteceu? Existem projetos de lei estaduais, e nós já temos 4 projetos aprovados no Amazonas, Rondônia, Roraima e Distrito Federal, que regulamentam, por exemplo, a atividade do atirador esportivo como atividade de risco. Isso facilita o cidadão que é atirador esportivo, ou seja, o CAC, a fazer o pedido do seu porte de arma na Polícia Federal. E os portes estão saindo.